Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai fazer mais um exercício de simulação com paquímetro, né? Esse aqui é o paquímetro de resolução com 0,02 centésimos de milímetro, né? Lembrando sempre que para saber essa questão da resolução é só pegar o número de divisões do vernier, né? E ter a relação com 1, né? Então a gente teria 1 dividido por 50, né? A gente tem aqui 50 divisões. Então nesse caso 1 dividido por 50 daria exatamente 0,02, né? Então essa é a relação de resolução para ele. A gente já fez alguns vídeos explicando e aí a gente vai só fazer um exercício aqui de fixação. A gente tem aqui um elemento indicado com a medida de 35,5 milímetros e vamos confirmar se realmente esse o valor, né, indicado da peça, né? Esse realmente vai bater aí o 35,5, né? O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é aqui, né, onde o zero vai estar, o zero do vernier ele vai estar passando, né? Então aqui a gente tem 10, 20, 30, 40. O zero ele está aqui nessa posição, né? Então observa que ele está entre 30 e 40, ou seja, ele é maior que 30 e menor que 40 o valor dele. E esse segundo traço aqui, ele representa justamente a quinta casa, né? Então a quinta unidade, né? Então nesse caso aqui, observa que ele passou desse quinto traço e está antes do sexto traço, ou seja, ele está entre 35 milímetros e entre 36 milímetros, né? Então ele é maior que 35 e menor que 36. Como é que eu vou confirmar o valor dele? Eu tenho que observar agora a coincidência no vernier, né? Ou seja, qual o traço que está coincidindo, né? Eu já sei que o zero está aqui entre 35 e 36, eu tenho que observar qual o traço que está coincidindo, né? Então, se a gente observar esse traço aqui, ele está coincidindo perfeitamente. Esse traço aí, observa que ele é justamente o do 5, né? Então, cada divisão dessa aqui corresponde a 2 centésimos de milímetro, né? Então, só para ampliar aqui, observa que é esse aqui que está coincidindo. Então, como cada tracinho corresponde a 2 centésimos, né? Exemplo, esse traço aqui do 4, observa que ele não está coincidindo perfeitamente aqui, né? Então aqui a gente já tem 40 centésimos de milímetro, né? Então passando, cada tracinho vai dar 2 centésimos, então a gente vai ter 42, 44, 46, 48, 50. Ou seja, ele está com a relação de 50 centésimos de milímetro, que equivale a 5 décimos de milímetro. Como ele já estava com 35, né, com 35 milímetros, é só somar os dois valores. Esse 35 veio da onde? Foi justamente daqui. Ou seja, esse traço aqui do zero, ele passou do 35 e está antes do 36. Então ele tem 35, alguma coisa. 35, quanto? 5. Né, que é justamente referente a essa coincidência aqui. Né? Então o resultado final realmente está batendo aí, o valor é de 35,5 milímetros. Né? Então esse aí é o valor final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai gravar alguns vídeos para tirar dúvida, né, de um inscrito referente à parte de projetor de perfil, nesse caso falando sobre estratégias de medição, né, voltada para a parte de análise de cilindricidade, né, ou melhor, circularidade, né, já que vai ser um elemento bidimensional, e a parte de medição de passo, né, para a rosca. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre uma estratégia bem usada, né, para parte de circularidade, né. Um ponto que vale ressaltar, né, muitos projetores de perfil, né, vêm com softwares, né, já agregados, né, no seu display digital para auxiliar na medição de algumas tolerâncias geométricas, né, como o caso de circularidade, né, paralelismo, perpendicularidade, né, mas obviamente isso aí acaba trazendo um incremento ali maior, né, de valor para o equipamento, né. Então, mesmo não tendo certos recursos, dá para você criar alguma estratégia, né, em alguns casos, obviamente, e chegar próximo ali da indicação concreta e, obviamente,
fazendo um vínculo com a parte de controle de qualidade para verificar a viabilidade do mesmo, né? Bom, no caso aqui, para análise de circularidade, né, o que é muito comum, né, de ser feito. No caso, quando você vai fazer esse tipo de medição de circularidade, né, uma estratégia muito comum é exatamente alinhar, né, o marcador, né, do display do projetor de perfil, né, aproximadamente no topo, né, exemplo do elemento circular, né, então você faria esse alinhamento aqui, deixa eu marcar aqui de vermelho. Você faria, o primeiro passo seria fazer esse alinhamento aqui, né, faria o alinhamento e, obviamente, iria zerar, né, o eixo X e o eixo Y. Né, você teria ali um valor zero para ele, criaria, né, um ponto zero ali de referência. E depois é só deslocar, né, no eixo X, né, então, exemplo, zeraria nesse ponto, deslocaria para no eixo X, fazendo o tangenciamento no outro lado. Ou seja, esse elemento geométrico aqui, deixa eu marcar de azul, né, se você for observar referências bibliográficas, né, de parte de elemento geométrico, aqui seria o que? Uma corda. Né? Então você teria um comprimento aqui específico. Né? Vamos chamar esse comprimento aqui de A. Você teria esse comprimento A. E aí o que acontece? Com a referência desse ponto inicial sendo 0 para X e 0 para Y, nesse caso o principal seria o X mesmo, né? O Y não teria tanta importância, mas principalmente o X. Você teria um novo ponto aqui qualquer, né? Então, exemplo, vamos supor que esse ponto ele tivesse a referência, o segundo ponto fosse X 22,500, né? Ou seja, deslocou 22,500 milímetros. Então, o que é que você faz? Pega esse valor, divide por 2, né? Vai dar 11.250 e traz exatamente para o centro do objeto, traz para o centro do objeto. Né? Então, independente da posição da corda, né, desse elemento geométrico que você for pegar ali de referência, tangenciando ele de um lado do outro, ele vai sempre, pegando o valor dividido por 2, ele sempre vai trazer ele para o centro. Né? E aí, fazendo isso, chegando no centro, o que é que você faz? O marcador, né, eu vou apagar aqui, vou trazer só o marcador agora, vou pegar aqui a referência dele do centro. Então, o marcador, você iria tangenciar ele exatamente no topo do objeto. Né? Iria tangenciar ele no topo do objeto. Né? Como você já estaria com um ponto no centro, né? Só iria deslocar ele para cima. Quando tangenciasse nesse ponto, aí você iria zerar de novo, ia criar um novo ponto de referência. E aí, no caso, para esse eixo aqui, seria o que? O eixo Y. Né? Então você tangenciaria ele no topo e iria deslocar esse marcador até ele chegar no outro lado oposto, né? E aí você teria um comprimento. Esse comprimento seria o que? O diâmetro, né? Seria ali o diâmetro com base nessa verificação aqui, né? Então você teria um valor ali associado ao diâmetro, que nesse caso aí seria essa relação aqui linear. E aí o que é que a gente faz? Anota esse valor, né? Normalmente o que é que a gente faz? 3 vezes a medição para tirar a média, né? Desse mesmo segmento. E aí, feito isso, guardado esse valor, o que é que a gente vai fazer agora? Esse mesmo processo com o marcador, tangenciando ele em um ponto, só que agora a gente vai fazer esse referenciamento agora para Y. Pega a corda, pega a referência do centro, tangencia aqui nesse lado oposto e depois desloca de um lado para o outro. E aí você vai ter um novo valor de diâmetro. Né? Então, teoricamente, vamos supor que o diâmetro 1 verificado tivesse dado 45,001. O segundo diâmetro do lado oposto, né, com deslocamento a 180 graus, vamos supor que tivesse dado 45,003. Então, você já teria duas referências aí de valores de diâmetro. Né? E nesse caso aqui, indicando que nenhum bateu, entre aspas, exatamente o valor. Obviamente, tem que se verificar a tolerância associado, mas de fato é indicando que não está uma circularidade perfeita e está tendo uma variação. Mas é muito comum não fazer somente 2 medições, né? E no caso fazer de fato 4 medições. Né? Você teria 2 medições e aí teria mais 2. E aí no caso, para ter mais 2 é só girar, né, o objeto. Né? Normalmente se gira ele aproximadamente 45 graus, né? Gira ele aproximadamente 45 graus e se tira novamente 2 medições. Então, basicamente, você ficaria com uma medição, 2,
iria girar 45 graus, né? E faria a mesma referência, só que agora em novos pontos. Então, basicamente, você ficaria ali com 4 medições que dariam uma boa precisão ali referente à circularidade do objeto. Então, essa é uma estratégia muito comum aí para esse tipo de medição, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar sobre uma estratégia também muito comum para medição de passo, né? Para rosca, né? Muita gente às vezes acaba se confundindo, pegando só o ponto ali da crista e não cria um encadeamento para fechar. De fato, você tem uma linha, né, para garantir ali um melhor encadeamento, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente fala aí sobre a estratégia de medição para rosca. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, da parte de desenho técnico, né, parte de matemática. A gente vai falar aqui sobre elementos geométricos, né, que no caso uma dúvida que o estudante teve, né, ele foi responder uma questão de uma seleção e acabou errando, né, porque ele ficou com dúvida em um ponto ali especificamente, que é esse aqui, que é a indicação de diagonal referente ali a polígonos regulares, né? Então, peguei aqui uma questão para a gente explicar essa questão ali das diagonais, né? Então, aqui a pergunta é: se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, então o número de diagonais desse polígono é... E aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre essa questão da diagonal. Né? Exemplo, vamos supor aqui um quadrado, né, 4 lados. Quando a gente fala sobre diagonal, o fechamento é exatamente, né, de uma projeção de um vértice para o outro. Ou seja, nesse caso aqui do quadrado, a gente está falando de 2 diagonais. Então, importante aí ficar atento com isso. Né? Exemplo, você pegar lá um pentágono. Né? Deixa eu fazer aqui o desenho. Ou seja, ele vai partir sempre desse ponto ali do vértice, né, em relação a outros vértices, né? Então aqui a gente tem 2 diagonais, né? Aqui tem uma terceira, aqui tem uma quarta diagonal e aqui uma quinta diagonal, né? Então basicamente aí você fica com esses valores, né, no que diz respeito ali a diagonais, e assim sucessivamente. E aí no caso, aqui, né, nessa questão aqui, ó, se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, então o número de diagonais desse polígono é... Para resolver isso, tem uma fórmula bem simples, né? Eu vou explicar aqui sobre a fórmula, mas a gente precisa saber a quantidade de lados desse polígono. E aí, no caso, para saber a quantidade de lados, basta a gente pegar 360 graus, né, e dividir pelo ângulo externo. Nesse caso, o ângulo externo é 18, né, é só pegar 360 e dividir por 18. Né? Nesse caso, aí, 360 dividido por 18 vai dar igual a 20. Ou seja, isso é um polígono com 20 lados. Né? Um polígono com 20 lados é chamado de icosaedro. Né? Icosaedro. Isso aí eu me lembro bem aí do ensino médio, esse nome estranho. Né? Então, icosaedro. Beleza. A gente precisa saber da quantidade de lados. Dito isso, aí entra a aplicação da fórmula. Né? A fórmula para saber a quantidade de diagonais. Né? Você vai ter a quantidade de diagonais vai ser igual. Né? Passar aqui um traço. Você vai ter o número de lados, no caso aqui chamado de n, multiplicado por n menos 3, dividido por 2. Dividido por 2. Né? Ou seja, aqui tem as alternativas, vamos verificar qual que vai bater aqui. Então, substituindo n por 20, né? No caso a quantidade de lados, vou colocar já aqui, a gente vai ter 20, multiplicado por, abre parênteses, 20 menos 3, dividido por 2. Dividido por 2. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? 20 menos 3 vai dar 17. Vou fazer aqui na calculadora. 17 multiplicado por 20 vai dar 340. E 340 dividido por 2 vai dar 170. Então, no caso aqui, a resposta correta é a alternativa B. Então, é só ficar atento aqui nessa fórmula da diagonal, onde o n representa os lados. E aí, no caso, você tendo o ângulo externo, é só pegar 360 e dividir pelo ângulo externo, que você vai saber a quantidade de lados ali do objeto. Sabendo a quantidade de lados, é só aplicar aqui na fórmula da diagonal, que você vai saber a quantidade de diagonais que o elemento ali forma, tá bom? Então é isso, valeu!